Eu tinha duas perguntas para fazer, Manda bala. mas eu vou juntar. Eu acho que elas acabam se colidindo, eu queria até juntar elas. Uma era sobre a importância da. Aí você estava falando da rastreabilidade na agricultura. Você tinha falado mais de um processo, mas eu queria saber de uma maneira geral, porque a gente sabe que o agro é muito tecnológico, né? Essa parte de monitoramento, ela vem às vezes desde o começo. E a minha segunda pergunta era sobre sustentabilidade. O quanto é importante a gente falar de sustentabilidade dentro do agro. E agora, a junção das perguntas, que é a importância, qual o peso que a rastreabilidade tem na sustentabilidade, o quanto elas conseguem Legal. se Boa influenciar. pergunta. E, assim, começando com relação à importância da sustentabilidade, a gente vê aí 360 dias do ano, 360 dias, né? Hoje os canais de comunicação, de economia, falando de sustentabilidade, falando de ESG, né? Que é a parte de sustentabilidade, governança e do meio ambiente, de governança e das pessoas, né? Não existe mais negócio a longo prazo sem falar em sustentabilidade, né? E a gente tá falando de sustentabilidade não mais olhando só o meio ambiente. Então, assim, é inevitável falar disso hoje em dia. Qualquer mercado, não só a agricultura, vai ter que se preocupar com isso, né? Será que a pessoa que você está recebendo, que você está comercializando, que você está prestando serviço, se responsabiliza, né, por esses três fatores de sustentabilidade que a gente está falando? De novo, vai entrar uma era aí de corresponsabilidade muito grande, né? É um fator, é um indicador, é um KPI aí de investimento, né? Não mais só performance, rentabilidade, enfim. E, e a rastreabilidade para isso é, de novo, né? Tudo que você consegue, tudo que você monitora, você consegue melhorar. Você não controla o que você não faz gestão. E a rastreabilidade entra como uma gestão aberta, né? Para todo mundo controlar. Então não vai ter mais espaços aí para erros, para desperdícios, né, para trabalhos escravos, parte de desmatamento, de utilização de matéria-prima ilegal, de produto roubado, né? No final do dia tudo isso vai se complementar. A gente vem tendo uma discussão bem bacana com as indústrias químicas falando de rastreabilidade, porque falando do defensivo agrícola, do insumo, a gente gera essa segurança, né? E essa clareza, essa visibilidade de onde, como e quando o produto está sendo aplicado. Então, é o momento correto? Depois da aplicação do produto, ele foi colhido no tempo necessário para que, né, tivesse a absorção correta do produto e não tivesse o tempo residual dele ainda no produto que você está consumindo? Então, assim, sustentabilidade e rastreabilidade caminham juntos, né? Não tem outra escolha. E com isso você vê algumas iniciativas surgindo, né, e desenvolvendo de formas complementares, não é competitiva, a questão de produção orgânica, a produção regenerativa, né? Você vai ter mercado para tudo isso. Uma coisa não exclui a outra, né? Existe um termo dentro desse mercado que é a coexistência, né? A questão de coexistir não atrapalhando um e o outro, né? Eu acredito muito nisso. E até pegando alguns discursos aí de líderes dessa última reunião da ONU que teve, a preocupação com sustentabilidade e rastreabilidade é que não adianta mais a gente ser só sustentável, né? Definitivamente a gente tem que ser regenerativo. A gente tem que recuperar o que a gente fez. Então, de novo, né? Sustentabilidade e rastreabilidade vão andar juntos. Bom, eu acho que assim, falando de mercado global e internacional, a gente vê algumas tendências, como a gente já falou um pouco antes aqui, sustentabilidade, rastreabilidade, segurança alimentar, aumento de produtividade na área que a gente já existe, né? Para você ter ideia, nos últimos 40 anos, o que proporcionou o crescimento da produtividade agrícola foi principalmente expansão territorial, abertura de terra e a utilização de fertilizantes e de químicos. Porém, a gente está chegando aí, né? Você pega os Estados Unidos, praticamente já está desenvolvido,
porque se avançou mais rápido nessa área. O Brasil, nos últimos 10 anos, avançou muito, então está chegando numa estabilidade de área agricultável, e o que vai guiar esse aumento de produtividade, sustentabilidade, segurança alimentar é inevitavelmente tecnologia, né? Então a gente ainda vai ver muita implementação tecnológica no campo, muita automatização, muita coisa em tempo real. Eu acredito numa diminuição de escala das propriedades agrícolas, mesmo no Brasil, né? A gente vê aí mega propriedades sendo geridas por mega equipamentos e maquinários. Eu vejo uma diminuição nesses módulos rurais, principalmente porque o proprietário já não precisa de muito grandes extensões de terras para ser lucrativos, né? Você consegue ser lucrativo num espaço menor, dando mais produtividade. E a agricultura indo para o lado mais urbano também, né? A gente vem acompanhando bastante questão de agricultura vertical em cidades, uma preocupação crescente e concisa com relação ao uso da água, né? De novo, né? A gente falou, não adianta ser sustentável, tem que ser regenerativo. Então a água, né, é um bem essencial aí e é uma preocupação global. A gente vê bastante coisa, né? A última vez que eu fui para os Estados Unidos, no fim de 2019, eu tive a oportunidade de visitar algumas agtechs do Vale do Silício. E um negócio que me chamou a atenção era o desenvolvimento da agricultura em mar aberto, né, no mar, utilizando ali coisas super modernas de processo de osmose reversa, eliminando o sal da água e produzindo fazendas de arroz, né, no mar. E assim, era uma empresa, uma startup num subsolo de um prédio lá em São Francisco que já tinha captado valores assim astronômicos de investimento, porque era um mercado mundial de arroz, né? É o principal alimento consumido no mundo aí, e é muito legal. Então você vê uma evolução muito grande nesse sentido. E aí, falando na Perfect Flight, até a gente estava comentando aqui no intervalo sobre os desafios da empresa. A gente está passando por uma estruturação e investimento em pessoas, né, para garantir o desenvolvimento do nosso roadmap de produtos, né? A gente, então, lá em 2016, que era uma plataforma de gestão e rastreabilidade de pulverização aérea, hoje já é uma multiplataforma de recomendação e predição de pulverização, seja ela terrestre, aéreo ou localizada com o drone. Né, o Cris gosta bastante de falar isso, né, uma visão assim ampla, é como se fosse o Waze da pulverização. Né? A gente estava aqui, o Laerte falando, você consegue ir de São João da Boa Vista até São Paulo sem um Waze? Sem problema nenhum, mas provavelmente você vai pegar um engarrafamento, você vai pegar um radar no meio do caminho, e com o Waze, com a recomendação, você vai de maneira assertiva. Né? Você consegue até prever o horário que você vai chegar. E é o mesmo da Perfect Flight, né? Então a empresa investindo em pessoas aí da área de tecnologia, da área de produto, a gente tem um roadmap focado principalmente para a parte de integração climática, que impacta diretamente a pulverização, para a parte de telemetria, né, que é o acompanhamento em tempo real, para a parte de drones, que a gente estava comentando, nos últimos 6 meses o crescimento do mercado foi estrondoso, e a Perfect Flight já trabalha nesse mercado, né? E quem sabe por que não verticalizando, né, a operação. Se a gente tem a inteligência de onde foi aplicado ou não foi aplicado dentro da área, a gente tem o produto químico ou insumo ou biológico, né? A gente vê o desenvolvimento das indústrias de insumo agrícola indo muito para o biológico, né, que são, para quem não é da área, são insetos combatendo insetos, fungo combatendo fungo, vírus combatendo inseto, feromônio aplicados na lavoura que confundem a praga ali e ela não faz a ovoposição na planta.
E aí, juntando a inteligência, o produto e o hardware, né, a tecnologia, o drone, a gente verticalizar essa aplicação, né, e já oferecer para o cliente, olha, eu te faço a gestão e se você tiver uma falha, o drone está aqui para complementar isso num tempo muito rápido. Né? Então, até o Laert comentou no intervalo em relação àqueles números que a gente estava falando, que antigamente eram 70, que a Perfect começou a jogar para 90, 95, 98, vocês chegaram. A ideia para preencher, então, seriam esses drones. É chegar no 100%. Né? O que nos incomodava antes, né, e todo mundo, os 60%, 70%, hoje os 2% também nos incomodam. Que é o que a gente estava falando. A gente está falando no Brasil que por ano são plantados 65 milhões de hectares. Se você pegar 2% de 65 milhões, se a gente conseguir atender os 65 milhões, né, a chegar a 98%, 99% de eficiência, 1%, 2% ainda é uma grande diferença e a gente precisa atacar. Né? A gente só vai conseguir produzir alimento, insumo necessário para a crescente da população que se a gente extrair o máximo da tecnologia e do insumo que a gente já utiliza. Né?